Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Então, na última aula, nós estávamos fazendo aqui uma brincadeira com um tabuleiro de divisão. E aí, conseguiram fazer? Acharam fácil? Acharam difícil? Tentaram novas possibilidades para sair desse tabuleiro? Então, nós tínhamos que dividir, o número maior pelo menor aqui, sempre na horizontal ou na vertical, e não podia fazer na diagonal, Tinha que achar sempre um resultado, exato, não podia ter sobra na divisão. Então, fizemos cálculos e encontramos o percurso aqui, Todo mundo deve ter conseguido, quem não conseguiu vai tentar. E poderiam tentar outras possibilidades para ver, Mas nós já achamos o resultado ali. Agora, na página 63, nós temos aqui mais algumas brincadeiras numéricas. Então, vocês vão ver aqui, durante o ano, você estudou muita matemática, não é mesmo? Para encerrar o livro, vamos brincar um pouco com números. Você sabia que existem números especiais? A seguir, nós vamos apresentar dois deles para você. Em 1949, o matemático indiano Dattatreya Ramachandra Karthikar, de 1905 a 1986, então a data do nascimento e da morte dele, apresentou o número 6.174 como sendo um número especial, que pode sempre ser obtido em subtrações de números com 4 algarismos. Então, vocês vão ver o exemplo aí, vocês vão pegar o lápis e o papel e acompanhar as instruções, para entender, então, como que isso acontece. Vamos ver. Então, tem ali, vocês têm que escolher 4 algarismos, não podem ser todos iguais. Aqui nós temos um exemplo, o número 4, 5, 6 e o 7, tá? Então, seria lá o número 4.567, certo? Aí diz assim, escreva com eles o maior e o menor número possível e subtraia um do outro. Qual o maior número possível com esses algarismos aqui? Então, para eu saber o maior número possível, eu vou pegar primeiro o algarismo maior, que é o 7. Logo seguida, o segundo maior, que é o 6. Depois o 5, depois o 4. Então, eu obtive o maior número possível com esses algarismos, tá? Pode ser outros também. Vocês vão pegar os algarismos que vocês quiserem, mas que não sejam todos iguais, tá? Aqui, então, agora, você vai diminuir desse número que você encontrou o menor número possível, que vai ser o 4.567, tá? 4 menor, depois dele é o 5, depois é o 6, depois é o 7. Vamos ver quanto que deu. Olha lá, 3.087, certo? Agora, usando os algarismos do resultado, você vai repetir o passo até obter 6.174, tá? Então, vamos pegar os números 3, 0, 8, 7, considerar o zero sempre, tá? O zero, mesmo que ele seja o menor, ele tem que ser considerado, tem que colocar. Então, aqui, qual que é o maior número que eu consigo com esses algarismos? Então, o maior número aqui vai ser iniciando pelo 8, depois o 7, depois o 3 e depois o 0, Então, o 0 aqui vai ficar por último, mas eu considero também. Aí, menos. Qual que vai ser o número menor com esses algarismos? O 0, o 3, o 7 e o 8, tá? Ficou 378, mas eu não posso dispensar o 0 daqui, tá? Qual o valor aqui que eu obtive? Então, eu diminuindo, podem fazer o cálculo aí do lado ali, e vocês vão ver que vai ficar 8.352, tá? Agora, eu vou continuar fazendo o que dizia aqui, escrever com eles o maior e o menor número possível e subtrair. Sempre subtrair o menor do maior, tá? Até chegar ao número que eu desejo. Então, agora eu peguei, o 8 primeiro, daí o 5 depois, o 3 e o 2. E agora do menor. O menor é o 2, depois o 3, depois o 5 e depois o 8. Eu subtraí e já encontrei 6.174, tá? Eu posso usar até 7 vezes esse passo, tá? Não pode ser mais que 7. Então, vejam aqui,
Dependendo dos algarismos escolhidos, pode demorar mais para o número 6.174 aparecer, mas ele vai aparecer. Então, às vezes aparece na primeira subtração. Porém, se você fizer 7 subtrações e ele não aparecer, você deve ter errado em alguma conta, tá? Eu vou ler aqui para vocês, então, sobre essa descoberta do Kapekar, tá? Então, aqui diz assim, ó. Embora a constante de Kapekar seja surpreendente e levante a possibilidade de estar por trás de algum teorema importante, até agora nada se descobriu a respeito. O pesquisador Yutaka Nishiyama, da Universidade de Osaka, usou um computador para verificar se havia um número limitado de etapas para chegar a 6.174. E ele descobriu que o número máximo de passos é 7. Ou seja, se você não alcançar 6.174 após 7 subtrações, certamente terá cometido pelo menos um erro nos cálculos, tá? Então, esse número 6.174, ele é conhecido como constante Kapekar, em homenagem ao matemático Dattatreya Ramchandra Kapekar, que descobriu a particularidade do número 6.174 e apresentou ela em uma conferência matemática em 1949, tá? Então, não se conseguiu explicar ainda matematicamente por que ele sempre aparece em subtrações de outros números, certo? Então, eles representam muitas possibilidades de investigações, de instigar, né, as curiosidades de vocês aí. Então, vamos treinar aí com esse número. Outro número é o número 495. Ele aparece nas subtrações como números de 3 algarismos. Você escolhe 3 algarismos, não todos iguais, e segue os passos 2 e 3 das instruções no item A. Então, vocês vão seguir a mesma instrução aqui, tá? Veja um exemplo aqui, ó. 1, 8 e 9, tá? Vou pegar primeiro o maior, então 9, depois o 8, depois o 1. Aí, vou diminuir o menor número que eu posso montar com ele, o 1, o 8 e o 9. Vai ser igual a 792. Agora, eu vou usar esses algarismos aqui, 7, 9 e 2, tá? Para fazer os números. Então, eu vou fazer aqui, ó, o maior vai ficar o 9 primeiro, o 7 depois, o 2 depois. Menos, o menor vai ser 2, 7, 9. Quanto que deu? 693. Agora, vou pegar esse 693 e vou colocar o número maior, que é o 9, depois o 6, depois o 3. Vou diminuir o menor número que eu conseguir, que vai ser o 3, o 6 e o 9, né? Na sequência dos menores. Vai dar 594. Esse 594, de novo, aqui eu vou pegar do maior para o menor. Então, 954 ficou. E o menor número ficou 459. Se eu diminuir, vai dar 495. Então, o 495 é outro número chamado, né, de número especial. Então, certo? Agora, aqui diz assim, faça pelo menos 2 exemplos de cada um para encontrar os 2 números especiais, tá bom? Então, eu vou deixar aqui para vocês fazerem para a semana que vem. Vocês podem valer como presença já da semana que vem os exemplos que vocês vão fazer. Coloquem primeiro 4 algarismos que não sejam iguais. Formem um número, depois vocês vão fazer o número do maior para o menor algarismo, montando o maior número que conseguir, diminuindo o menor número feito com aqueles 4 algarismos, até chegar no 6.174. Depois vocês vão fazer com o número 495. Vocês têm que achar o 495. Pegar 3 algarismos diferentes, usar do maior para o menor, fazer o maior número. Depois do menor para o maior, o menor número que vocês conseguirem. E vão subtrair do primeiro, tá? Até conseguir chegar a 495. Vocês vão ver que
o 6.174, vocês têm até 7 chances de subtrações. Se não aparecer, é porque você errou alguma coisa, tá? Já no número 495, você tem 6 chances de reproduzir, então. O mesmo fenômeno ocorre quando começamos com os 3 algarismos. Neste caso, o número que sempre aparece é 495. E o número máximo de etapas é 6, tá? Então, tentem fazer lá no caderno de vocês. Coloquem a página 63 lá, brincadeiras numéricas. Façam lá um quadro com os algarismos, tá? Eu vou colocar uma fotinho ali para vocês verem um exemplo, tá? Vocês vão colocar lá algarismos, o maior número coelho, o menor número e a diferença que dá, tá? Até vocês conseguirem chegar ao número 6.174. Depois vocês vão fazer o mesmo com o número 495, que vocês têm que encontrar com 3 algarismos, tá bom? Então, beijo, até a nossa próxima aula de matemática.